Isso tudo no mesmo ano da operação 22, No então? mesmo 22, no mesmo Tá, ano, mas já no final do ano, né. tá. Então, assim, é muito grave, né, quando você imagina que eles querem atentar contra mim, né, o plano era eu sou o primeiro alvo, mas todo mundo já sabe, eles sabem também, mas contra o senador da república, eh, uma figura como o Sérgio Moro, por exemplo, isso daria uma repercussão mundial, eu tenho certeza disso. Não é nem pela eu digo e falei para ele: "Senador, mas por quê?" Eu falei: "Não é nem pela sua atuação, com todo o respeito, na frente do Ministério da Justiça e nem mesmo na Lava Jato, até porque a Lava Jato, Não em alcançou momento ele. nenhum, não alcançou o PCC, né, mas é pela sua figura pública. O que eles querem é uma figura pública, é um cadáver de excelência, como a gente fala, quando a gente estuda a máfia, né. Por que que mataram o Falcone? Sim. E eles queriam um cadáver de excelência, eles queriam um exemplo. Eu seria um cadáver de excelência, né, eu seria um mártir, um cadáver de excelência que daria um destaque também mundial para eles, Só né. que o senhor tá atento e tá o tempo todo atrás deles, né. Então você tá se antecipando. Mas será que o Sérgio Moro, o Rodrigo Pacheco e o Ira estão dessa forma, né? Com Agora estão, ah, é, agora estão, sim. agora estão. Eu costumo dizer que nós temos aqui em São Paulo o melhor serviço de inteligência do Brasil, tá. Eu não tenho nenhuma modéstia em falar isso, até porque, eu sou apenas uma peça da engrenagem. E eu brinco com os meninos: "Ó, eu tô ficando famoso graças a vocês, porque eu sou a ponta da caneta, Glauber. Eu sou o cara que assina", né. Agora eu tenho por trás de mim toda uma equipe, como eu disse, de policiais penais, de inteligência, que trabalham comigo, diretamente comigo. Eu tenho uma equipe de policiais, militares também da área de inteligência que trabalham com uma equipe muito grande. Nós temos trabalho em conjunto com a Polícia Civil também lá na região, e eu tenho um contato muito bom, muito estreito com a Polícia Federal, né, como eu disse, o delegado Martin e outros, porque, os assuntos se entrelaçam, né. Eu lá em 2008, 2006, 2007, uma vez conversando com um delegado da Polícia Federal: "Olha, eu preciso de um apoio, ó, eu vou ajudar você e tal, porque você é meu amigo, mas isso não é PCC não é um assunto que interessa a Polícia Federal, isso é coisa de São Paulo". E olha o que se tornou. Eu estive o mês passado na Alemanha, estive a semana passada em Roma, na Itália, num congresso antimáfia, vou ainda, esse ano para Palermo, na Sicília, participar de outro congresso antimáfia. Eu estou sendo demandado pelo mundo inteiro, principalmente pela Europa, né. Então olha o que se tornou. O que era um problema de São Paulo, na verdade é um problema de presídio, dentro do presídio, uma unidade prisional, que o Estado negligenciou. O Estado de São Paulo, por décadas, negou a existência do PCC, que é o pior dos mundos, né. Pior a fazer é falar: "Não, isso não existe". Ou então, em determinado momento, um determinado diretor de departamento muito importante de polícia de São Paulo falou: "O PCC está morto, quebramos todos os dentes do PCC". E deu no que deu. Tivemos ataques de 2006, que deixou o estado de São Paulo de joelhos, ok. Eu estava no fórum, fui retirado às pressas do fórum, e para mim foi um pesadelo ver os policiais, temerosos, os quartéis. Quando você vê um quartel de polícia militar cercado com barricada, a delegacia de polícia cercada, o que que a população não imagina? Pois é. Não é, e foi o que aconteceu. A capital parou naquela semana de maio, no dia das depois do Dia das Mães, parou. Você andava na Paulista, não tinha estava parado. Então, eles, demonstraram que o Estado não estava preparado para isso. Então um pouco do que eu faço também, Glauber, foi estudar. A gente precisa estudar também, né, não é só investigar. Todas as minhas operações, desde 2004 até hoje, elas estão arquivadas e catalogadas. E elas formaram um grande arquivo, um grande banco de dados, e aí eu tive que entender, você tem que entender como é que ele que funciona. A ponto de, quando nós fizemos o organograma, esses organogramas que você vê por aí, a grande maioria deles é meu, sim, é copiado do meu trabalho. E eu, quando mostrei a primeira vez, para o Macarrão, por exemplo, que Orlando Mota, que foi um cara da sintonia final do PCC, que depois foi ser testemunha protegida minha no processo de 2013, que depois a mulher foi assassinada por ele ter sido testemunha no processo, a Neia foi assassinada em São José dos Campos.
E a outra testemunha protegida, que também era um ex-PCC, morreu junto com a mulher assassinada em Gama, né? Veja que é um outro problema, a gente não consegue ninguém para depor. Sim. O Macarrão olhou e falou, doutor, quem mostrou isso pro senhor? Eu falei, o quê? É. Eu falei, mas o senhor tá mostrando como é que foi? Quem que mostrou? Eu falei, ninguém. Eu falei, de tanto ouvir, aqui, sintonia da cebola, sintonia do pé de borrachas. Nós fomos montando aquilo, entendendo e montando. Quebra-cabeça. Você sabe o termo salve, né? Há um juiz, ah, a quem eu até acredito um pouco do meu trabalho, que já faleceu, o Edmar, né? O Edmar Ceciliati Troncon, era juiz lá no oeste do estado. E ele começou a investigar também por conta própria, ele era o juiz de execução, o PCC, justamente por conta da morte do Machado Dias, que era muito amigo dele, e queria saber quem foi, quem mandou. E aí ele conseguiu o apoio do Geleão, ele foi o primeiro cara a ouvir o Geleão. O Geleão foi em 2002, o Marcola havia dado um golpe Dado o de golpe. Estado, Isso. e o Geleão foi para uma cadeia de seguro, né? O Cezinha Sim. já tinha morrido, não tinha morrido, mas depois que foi assassinado. E o Geleão era um cara muito inteligente. Então, a gente aprendeu muito com o Geleão, né? O Edmar depois me passou isso aí. E policiais que trabalharam com o Edmar, que eram tenentes, se aposentaram comigo como coronel, pra você ter uma ideia. Né? Na minha equipe como coronel. Avançou a E carreira toda. avançou a carreira toda trabalhando na área e eu ainda não cheguei a procurador-geral, né? Estou trabalhando. De qualquer maneira, coisas curiosas. Por exemplo, o salve. O salve hoje é como se fosse uma norma, uma lei. Mas era comum, quando a gente fazia escuta telefônica, você ouvia os dois e falou: salve, salve, irmão. Pô, onde você tá falando? Pô, eu tô aqui na faculdade e tal. Por que que tinha o salve? Uma coisa tão boba. O policial, ele participava de uma prisão, pegava o celular e ou ele ligava pro número, ou então se alguém chamava, ele já atendia, alô. Aí o cara já xingava, porque a contrassenha era o salve. Ah, Quem criou isso foi o Geleão, ó. Por que não, meu? Agora é o seguinte, pra gente não ser pego pela polícia e saber que não é a polícia que tá no telefone, então é o seguinte, todo mundo tem que falar salve, não é alô, é salve. sim. Salve, salve. Ô, irmão, quem tá falando aqui é o irmão tal. Irmão, que faculdade você tá? Eu ouvia, eu sempre ouvi. Eu fazia os grampos sozinho. Eu tinha, assim, 20 telefones pré-pagos com esses gravadorzinhos que você compra na Feira do Sim, Paraguai. sim. Aí mandei fazer aqueles cabinhos para atendimento, né? Que toca já atende. E gravava com um gravador digitalzinho do Paraguai, né? E comprava um saco de pilha, colocava no que era tudo a pilha, e ficava ouvindo, cara. Começou assim, né? Vontade, né? Proatividade, Eu acho vontade. que é proatividade, que é vontade, é sobrevivência. Mas assim, então você vai aprendendo, salve, mas por que que é salve? Aí você já sabe. Pouca gente sabe isso. Mas por quê? Isso aí foi inventado pelo Geleão, né? E por exemplo, o setor dos gravatas, quem criou? Que é o setor dos advogados. Por que que tem o setor dos gravatas? Olha a mentalidade dos caras. Isso foi o Orlando Mota que criou. E ele falou para mim, doutor, é o seguinte, muita gente, eu cheguei para Marcola, falei, ele é da cinturinha final, eu falei, irmão, tá muita gente sendo presa em operação. Em 2006, um monte de cara foi preso, né? Em ação do PCC, em missão do PCC, né? Foi preso ou tentando matar alguém, ou porque matou alguém, ou transportando droga ou arma. E esse cara ficava abandonado no sistema. E o Macarrão começou a ver uma fragilidade. Falou, pô, o irmão colaborou com o crime, né? Foi para uma missão e está esquecido aí. Então nós precisamos fazer o seguinte: precisamos ter um advogado para ele. Aí criou o setor dos gravatas, que era para atender todo preso. Nós temos 200 mil presos aqui no estado. Não. Todo preso do PCC, pô, nós temos 12 mil presos do PCC. Não. É para atender aqueles que caíram em missão. Então, para mim, era muito fácil, às vezes, quando chegava determinado advogado, eu já sabia que era do PCC. Por quê? Porque eles não atendiam todo mundo. Então, quando ele chegava no fórum para Só fazer quem uma audiência rodava, né? comigo, né? E aí o que que a gente começou a fazer? E aí eu fiz a Operação Etos, junto com a Polícia Civil, e em 2017, 39 advogados foram presos e condenados por servir de pombo-correio para o PCC. O vice-presidente do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, o Luiz Carlos, que era um cara, uma autoridade muito importante aqui no estado, que ele tinha livre acesso às prisões, inclusive chegou a usar o auditório do Ministério Público, junto com colegas dos direitos humanos,
para atender familiares de presos e um monte de coisa. Na verdade, ele foi cooptado pelo PCC. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.